enche-os de grande gozo, mesmo na provação, faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar. E murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Vamos orar. Pai eterno que estás nos céus, santificado seja teu santo e glorioso nome. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de estarmos mais uma vez diante da tua presença. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que recebemos na primeira hora, no programa da Escola Sabatina. Nos ajude, Pai, a compreendermos o seu propósito e vontade nesses últimos dias. Estamos a cada dia compreendendo como o Senhor tem conduzido os eventos e cada ato realizado pelo seu povo, conseguimos perceber a sua mão condutora, conduzindo mensagem após mensagem, instrução após instrução, advertência após advertência. Nos ajude nesse momento para que os nossos ouvidos possam estar abertos e conceda-nos uma disposição mental para que nós possamos absorver aquilo que nós iremos ouvir da tua parte, Pai. Está aqui apenas um simples homem, mas a palavra é tua e a voz é humana. E por isso, Pai, derrama teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a tua vontade em nossas vidas. Corrija-nos com a sua correção, orienta-nos com as suas orientações, pois não viemos aqui para ouvirmos o que nós queremos, mas a tua vontade seja feita acima de tudo. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saudações em Cristo, Maranata. Desejamos um feliz sábado para todos, que a graça e a paz do nosso santo e bom Deus possa alcançar os corações e que possamos então estar preparados para recebermos o maná celestial e pudermos então nos alimentar espiritualmente, porque existe fome, né? Acredito que todos nós estamos famintos
E com certeza, diz-nos a palavra do Eterno que chegará uma época em que esta fome vai se multiplicar sobre a face da terra. Hoje o pão está disponível sob o altar e, infelizmente, tal como no tempo passado, nem todos mostraram interesse por esse pão espiritual. Vocês lembram a experiência de Jesus? Quando ele esteve aqui na terra? Há um relato bíblico bem interessante. Quando eu olho para os versos dessa história, eu não vejo coincidência ao estar descrito dessa maneira e nos versos na qual eles foram escritos. Porque nós sabemos que quando a Sagrada Escritura foi dada por Deus, os profetas, os homens de Deus, eles não escreveram capítulos nem versículos, correto? Eles escreveram como se fosse uma carta mesmo, né? Foi uma narração de fatos, não em capítulos e versículos. Mas nós entendemos que também foi a providência divina que permitiu que a Bíblia fosse organizada dessa forma para, de uma maneira didática, nos ajudar a estudá-la e a compreendê-la. Sabe o que é mais interessante? Em João capítulo 6, onde está essa história em que Jesus diz que ele era o pão vivo que desceu do céu. Sabem por que Jesus apresentou aquela pregação, aquela mensagem? Porque dias antes dessa experiência, Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. E nessa multiplicação, neste milagre da multiplicação, haviam restado 12 cestos. Tudo tem uma representação simbólica. 5 pães e 2 peixinhos vai nos dar 7, um número de 7 para o alimento do povo. E 12 cestos, entendemos ali como a plenitude do poder divino. Então nada aconteceu por acaso, tudo aconteceu de uma forma meticulosa. Deus traçou tudo para que o povo de Deus pudesse compreender a manifestação do poder dele. Agora, Jesus, ele sabendo qual era a intenção daquelas pessoas, ele disse, eu sei por que vocês estão aqui. Eu sei o que vos trouxe aqui. Vocês não vieram para ouvir a verdade da salvação. Vocês não vieram para ouvir o evangelho do reino do céu. Porque o vizinho que foi lá naquele dia no monte, quando Jesus pregou e multiplicou os pães, levou as boas notícias. Aquele homem, o carpinteiro, não é apenas o filho de José, ele é o Messias. Eu vi com os meus olhos, está aqui o testemunho. Esses pães são o resultado. E está aqui esse pedaço de peixe. Cada indivíduo em Israel que se apercebeu dessa história, prontamente disseram, quando é que ele vai estar lá de novo no monte? E eles disseram, amanhã. Ele disse, 5 horas da manhã eu vou bater a tua porta, vizinho, vamos juntos. E todo mundo correu lá para o monte. O número triplicou. Jesus não acreditou. Nossa, ontem era um punhado, hoje essa multidão toda. Quem consegue enganar a Deus? Alguém por acaso consegue enganar a Deus? Mesmo em seu coração? Porque nesse momento Deus sabe o que está a passar agora na sua mente. Alguns sequer nem estão aqui dentro dessa sala. Estão aqui fisicamente. Mas suas mentes estão num outro lugar. Viajar quilômetros de distância. Estão pensando no programa que traçaram para hoje à noite. Estão pensando nos projetos que estão o aguardando no dia de domingo ou na segunda-feira. Suas mentes não estão aqui. E se não estiver aqui, não serão abençoados. Aquelas pessoas foram não para ouvir o evangelho da salvação, mas porque eles estavam interessados com o quê? Se ontem houve pão, hoje haverá mais pão. Essa foi a razão deles irem para lá. E qual foi a mensagem de Jesus? Nós estamos habituados a ouvir um Jesus que só falava do amor. A melhor pregação é o amor. Deus é amor. Deus é amor. Jesus disse, ama o teu próximo. Isso é uma verdade.
mas uma outra verdade que o mundo se esquece, porque uma moeda tem dois lados. Você tem cara e tem coroa. Não se abrilhante simplesmente na parte da moeda que tem a cara. Observa o que está por detrás desta moeda. Tem a coroa. E a coroa indica reinado, domínio. Em outras palavras, Deus é amor, mas também é justiça. E eu quero dizer para os irmãos, terrível é estar na mão de Deus. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Devemos nos lembrar disso. Essas pessoas foram para lá para ouvir mais uma notícia de que hoje temos pães e peixe. Mas sabe qual foi a mensagem de Jesus? Jesus não passou a mão na cabeça dessas pessoas. Leia toda a história. Leia toda a história. Ele disse, vocês vieram aqui por causa do pão. Eu sei disso. E sabem o que é? Vossa mente está equivocada. A vossa mente está na terra. A vossa mente não está no céu. Porque o que eu fiz ontem, eu procurei demonstrar uma lição espiritual para que vocês aprendessem. Tirando do natural para o espiritual. Para compreenderem que o reino de Deus está aqui no vosso meio. E ele disse, olha, vocês querem pão? Eu sou o pão da vida. Vocês se lembram dos vossos pais no deserto? Como Moisés comeram o pão dos anjos? O alimento dos anjos? Eu sou o pão vivo que desce do céu. Portanto, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não pode fazer parte do meu reino, não é digno. Que mensagem mais horrível. E o povo pensou, o que é? Ele quer que nós nos tornemos canibais? Comer o corpo dele? Eu não sou vampiro? Queridos irmãos, a história bíblica diz que o povo olhou para essa mensagem e disse, dura essa mensagem, nós não vamos conseguir segui-lo. E a narração de João diz que uma grande multidão abandonou aquele lugar e foram-se embora. Porque não era isso que eles esperavam. Então, portanto, se você veio aqui para ouvir uma mensagem para te agradar, esse não é o lugar certo. Não. Deus tem uma mensagem para salvar o seu povo. Deus tem uma mensagem para curar a podridão do pecado que existe no coração do seu povo. Agora, pasmem. João 6. Olhem o que diz o versículo 66. Vamos dar uma olhada lá? Vamos pular um pouquinho. Isso é uma introdução, não está no nosso tema, mas é uma reflexão. Vejam exatamente num verso bem interessante. João, capítulo 6. O que diz o verso 66? Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Agora junta ao capítulo 6, mais o versículo 66. Qual é o número que vai dar? 666. Isso te faz lembrar alguma coisa? Na Bíblia? Na profecia? E que resumidamente foi estudado na escola sabatina? 666, a marca da besta, o decreto dominical, 666. Agora, o que isso tem a ver com o que estamos tentando transmitir hoje? Porque no verso 66 do capítulo 6 de João, é quando, o que diz o texto? Desde aquele momento, por causa daquela mensagem dura apresentada por Jesus, ou seja, houve uma sacudidura. E no momento 66, muitos então dos seus discípulos foram-se embora, voltaram atrás para nunca mais seguir Jesus. E eu quero dizer para a igreja,
Nós estamos entrando nessa experiência do versículo 66. A mensagem de Deus que trará a sacudidura e que já está trazendo essa sacudidura é a mensagem do terceiro anjo. O que diz a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, esse tal beberá do vinho da ira de Deus, não misturado no cálice da sua ira. Queridos irmãos, a crise não virá para fortalecer a tua fé, mas a crise está chegando para dizer que tipo de fé você realmente tem, quem você é. Vocês percebem? Foi nesse momento de crise, de uma mensagem impopular, que Jesus viu a demarcação dentre aqueles que verdadeiramente estavam lhe seguindo e daqueles que os seus corações estavam neste mundo. Você está edificando para o céu ou para a terra? Pergunta-se a si mesmo. Estou edificando para o céu ou para a terra? Aonde estão as minhas inclinações? Por isso o Senhor, agora vamos entrar no nosso texto. Eu não coloquei nenhum texto nos slides, porque nós precisamos ter o contato vivo com a palavra viva. Amados irmãos, a palavra do Senhor, em Amós, no seu capítulo 4, no verso 12, nos chama a atenção para algo interessante. Se esses discípulos recuaram, no período de crise, 66, do capítulo 6, e nós vemos que essa história tem a ver com comer, não é? E a marca da besta diz que ninguém poderá comprar nem vender a alimentação, comida, economia, se não tiver a marca da besta. Nessa altura, muitos que dizem ser professos discípulos de Cristo abandonarão quem? A Cristo, para nunca mais andar com Ele, porque eles se perderão para sempre. Agora olhem o que o profeta Amós nos chama a atenção para hoje, que é o tema da nossa mensagem, chamados ao preparo. Ele diz, Amós, capítulo 4, verso 12, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu. O que você encontra antes do versículo 12? Quando você lê o livro de Amós, capítulo 4, que mensagem Deus está transmitindo através do profeta Amós? Queridos irmãos, mensagem de castigo e juízo contra o povo de Israel. E por essa razão, no verso 12, ele vai dizer, assim te farei, ó Israel, ou seja, o castigo virá sobre ti, mas tem uma coisa que você pode fazer, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Queridos, nós temos um encontro marcado com Deus, toda a raça humana tem um encontro marcado com Deus. O versuário da lição da escola sabatina nos chamou a atenção. Um texto bíblico na lição da escola sabatina diz que teremos que comparecer perante o tribunal de quem? De Deus. Quantos? Todos. Todos. Só que tem uma coisa que a humanidade não sabe, que você, adventista do sétimo dia, sabe. É que o julgamento já está sendo processado. E no final, será apenas determinado quem se perderá e quem se salvará. Agora se pergunta, estou eu me preparando para me encontrar com Deus? Como será o meu encontro com Deus? Será um encontro para a salvação ou será um encontro para a destruição? Porque tudo será um encontro. Mas vai depender o cartão que você vai ter para esse encontro. Se é o passaporte para a eternidade ou o passaporte para a destruição eterna. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Agora, queridos irmãos, nos perguntamos, o que é essa preparação
Em que consiste essa preparação? Será que esta é a primeira vez que Deus chama o seu povo para se preparar? Nós vamos discorrer nessa história, queridos irmãos. Primeiro, para onde ir para se preparar? Vamos abrir as Bíblias, Salmos capítulo 77, verso 13. O sábio Davi, o rei Davi, nos dará então a resposta nesta manhã. Salmos 77, verso 13, diz a palavra do Eterno. Já estamos lá, Salmo 77, verso 13, é o verso de ler. Vamos começar no verso 12, que diz: meditai também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Verso 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Aonde estão os caminhos do Senhor? No santuário. Alguém poderá perguntar, então, peraí, já que eu estou aqui na casa de adoração, então estou bom. Meu problema está resolvido, porque eu estou no caminho do Senhor. Estou no santuário de Deus. Meus queridos irmãos, muito dentre o povo de Israel estava no santuário, mas distante de Deus. Muitos dentre os filhos de Israel, o santuário estava no meio deles, mas eles estavam separados de Deus. Então não basta você estar na casa de adoração, não basta você estar no santuário, isso não prova que você está no caminho do Senhor, porque nós estudamos, uma das mensagens que nós apresentamos, os 2 caminhos, dizia que muitos que estão entre os que estão no caminho estreito, na realidade estão andando no caminho largo. Pela sua experiência de vida, pelo seu caráter, estão andando, trilhando no caminho largo. Professam ser filhos de Deus, mas na realidade são filhos do diabo. É isso mesmo, são filhos do diabo. São filhos da ira, são filhos do pecado, são filhos da perdição. Rebeldes, porque a rebelião é comparada como pecado de feitiçaria, diz o profeta Samuel. E nenhum feiticeiro entrará no reino dos céus. Nenhum feiticeiro. Queridos irmãos, existe uma história maravilhosa, porque para entendermos a experiência do santuário, nós temos que entender aonde começa a história do santuário. Onde é que começa a história do santuário? Com o povo de Israel. Então, olhem para a vossa Bíblia e analisem. Existem 2 movimentos bíblicos. Talvez você não saiba disso ou não sabia disso. A Bíblia nos apresenta 2 movimentos proféticos. O primeiro movimento profético foi anunciado por Deus a Abraão. Qual era esse movimento? Talvez você vai ficar, movimento? A Abraão foi anunciado um movimento profético. O que Deus disse a Abraão? Que Deus faria dele uma grande nação. Ué, o que isso tem a ver com o movimento profético? Parece que não, mas tem tudo a ver com uma profecia. Porque essa é uma profecia que Deus estava dando a Abraão, de que seu povo seria uma grande nação, e por consequência disso, que esse povo iria escravo durante quanto tempo? 400 anos no Egito. E depois o que ia acontecer? Sairiam. Era uma profecia. Então o primeiro movimento da profecia bíblica é o movimento do Êxodo. E o que o movimento do Êxodo estava fazendo? Eles estavam escrevendo a história de como seria o último movimento final da história do mundo. Porque o princípio está sempre ilustrando como será o fim. Vocês percebem? Agora prestem atenção em alguns detalhes. No movimento do Êxodo, você tem um libertador que vai vir libertar o povo de Deus da escravidão egípcia e conduzi-los para onde?
para a terra da promessa, Canaã terrestre. E esse libertador, ele morre e ressuscita e é levado para o céu. Será que isso é coincidência? Vocês acham que isso é coincidência? Não, queridos. Não existe coincidência. Para o cristão não existe coincidência e muito menos a palavra de Deus tem coincidência. A palavra de Deus tem providência e profecia. Agora olhem, será que vamos encontrar a mesma experiência no movimento? Qual seria esse movimento agora? O movimento do advento. São esses dois movimentos. Você não vai encontrar mais outro lá na Bíblia. Pode percorrer toda a Bíblia. Só tem dois movimentos. O movimento do êxodo, tipificando o segundo e último movimento, que é o movimento do advento. Será que temos a mesma experiência? Temos um libertador, sim, no movimento do advento. Um libertador que nasceu de uma mulher e que enfrentou o assassinato de outras crianças, semelhante ao primeiro libertador. Queridos, não é coincidência? Esse libertador morre, ressuscita e vai para o céu e promete que vai voltar, porque este movimento está caminhando para a terra da promessa, que é a Canaã celestial, já não é a terrestre. Queridos, essa similitude, essa semelhança deve nos ajudar a abrir os nossos olhos. Mais uma vez, sempre que a gente prepara uma mensagem, ela se combina com a lição da escola sabatina. Porque a lição da escola sabatina estava dizendo isso para nós. A preparação de um povo para enfrentar o decreto semelhante ao decreto levantado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o povo de Deus dos últimos dias terá de enfrentar o rei da Babilônia moderna. E amados, algo interessante me chamou a atenção nessa lição da escola sabatina, que inclusive falou sobre a liberdade em relação à guarda do sábado e a nossa fidelidade de nos mantermos fiéis aos princípios estabelecidos por Deus. Agora, meus irmãos, o Senhor disse que o caminho dele está no santuário. Agora, olhem para a história do povo de Israel, amados irmãos. Na realidade, a caminhada do próprio povo de Israel, eles estavam desenhando o santuário. Vocês sabiam disso? A própria experiência do povo de Israel, semelhante a nós, meus amados irmãos. A nossa caminhada em direção à Canaã celestial, nós estamos caminhando no santuário. Por isso o salmista diz que o caminho do Senhor está no santuário. Não é que as pessoas estariam passando pelo santuário, entrando e passar para o outro lado. Não. É a maneira como Deus estaria conduzindo o seu povo. Cada passo, cada etapa que nós passamos, estamos dentro do santuário. E nós vamos ver como isso foi uma realidade. Primeiro, Egito, terra da escravidão. A Bíblia nos apresenta que o pecado, ele é comparado como a escravidão, certo? O mundo é o Egito espiritual. Para vocês terem uma ideia, porque é isso que a Bíblia nos fala. 1 Coríntios 15, verso 46. Primeiro é o natural para entendermos o espiritual. Agora vamos lá. Agora que a nossa mente está aberta, vamos olhar um pouquinho para a história do povo de Israel. Primeiro, você tem uma libertação do povo, de acordo com o Êxodos, capítulo 12. Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodos 12, do verso 4 até o verso 7. Qual é o sinal desta libertação que o povo de Israel teve? Êxodos, capítulo 12, verso 4 a 7. Diz, vamos começar no verso 3. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fazei a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o jumento da congregação de Israel o sacrificará quando? À tarde. E tomarás o sangue e o poluás em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Será que isso vos faz refletir alguma coisa na história do povo do advento? Vocês percebem que o povo de Israel está como escravo no Egito. Deus suscita um libertador. E no dia da libertação é orientado que um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, tinha que ser morto. E o sangue desse cordeiro tinha que ser colocado aonde? Nas ombreiras, nos umbrais das portas, na entrada das portas de cada um. Agora vamos viajar um pouquinho no santuário. Quando você olha para o santuário, depois que o Senhor disse em Êxodo capítulo 25, verso 8, me farão um santuário, e eu habitarei no meio de vós. Você tem o pátio, queridos, o pátio representa a terra. E quando você entra no pátio, qual é o primeiro utensílio que está na nossa frente? É o altar de sacrifício. Você quando sai do mundo, que é o mundo da escravidão, o mundo opressor, você aceita Jesus como seu salvador pessoal, então você aceita o sacrifício de Jesus Cristo, o seu sangue derramado para a remissão dos teus pecados. Essa era a experiência do povo de Israel. Eles, sem saber, estavam criando uma estrutura, desenhando o santuário. Após a libertação do povo, com o sinal do sangue, tal como diz o versículo 13 de Êxodo capítulo 12, e aquele sangue vos será como sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal. Selamento do povo de Deus. Ao sair do Egito, da terra da servidão, o sangue do Cordeiro. Agora, meus amados, continue viajando com a experiência do povo de Israel e percebam como eles estão desenhando o santuário e como o caminho do Senhor sempre esteve no santuário para preparar o seu povo. Caminho para Canaã terrestre e nós para Canaã celestial. Quando você está no santuário, depois do altar de sacrifício, depois de confessar o pecado sobre a ovelha e o pecador degolar a ovelha, qual é o segundo passo que vem antes de entrar para o lugar santo? Você tem uma bacia com água. Uma bacia com água. Para que o sacerdote pudesse lavar-se antes de entrar no lugar santo. Agora olhem para a experiência do povo de Israel. Depois do sangue, depois do sacrifício, depois da libertação, que experiência eles vão ter? Êxodo 14, olha, do 12 para 14. Olhem a degressão dos passos do povo de Israel. Capítulo 14 de Êxodos, verso 15, verso 16 e verso 17. Êxodos 14, versos 15, 16 e 22. Diz-nos o texto bíblico, 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita
e à esquerda. Depois do sacrifício, eles tiveram que passar por onde? Pela água. E o que a palavra de Deus nos diz? Vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 10. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre isso? 1 Coríntios, capítulo 10, verso de ler de 1 a 3. Diz-nos a palavra do Senhor: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram que, irmãos? Verso 2: batizados em Moisés na nuvem e no mar. Queridos irmãos, eles estavam desenhando o santuário. Primeiro passaram pelo sacrifício do cordeiro, sendo libertos, e agora passaram pelo batismo, pela água, porque é isso que simboliza o ato do sacerdote lavar as mãos antes de entrar no santuário. E o que o Senhor está querendo dizer para nós nesta manhã? Queridos irmãos, se nós queremos alcançar o céu, nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas. Por que você ainda não se batizou até hoje? Isso prova que você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus. Porque o caminho do santuário, ele não volta, ele é para frente. Quando você aceita Jesus, quando você compreende que tudo se resume no nome de Jesus, você vai tomar passos largos para frente. A sua vida será de constante mudança, será de constante crescimento. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, amados, o povo de Israel passa pelas águas e são batizados em Moisés, mas a experiência deles não para por ali. O sacerdote, quando entra no lugar santo, o que ele se depara? Ele se depara com 2 utensílios interessantes. De um lado, no lado esquerdo, o candelabro com 7 lâmpadas. E do lado direito, o que tem ali? A mesa com os pães da preposição. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós temos em Êxodo capítulo 13. Vamos voltar para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. O que é que nos diz aí a palavra do Senhor sobre essa experiência do povo de Israel? Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Diz-nos a palavra do Senhor: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vocês percebem, queridos irmãos, essa descrição maravilhosa do povo de Israel? Como eles estão desenhando o santuário? E agora percebam, vamos agora do capítulo 14 para o capítulo 16. Continuando com a caminhada do povo de Israel. Qual a outra experiência que o povo de Israel passa? Êxodo capítulo 16, verso 14 a 16. Êxodo 16, verso 14 a 16. Diz a palavra do Eterno: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Sabem como é que se diz essa palavra no hebraico? O que é isto? Maná. Maná não é nome daquele alimento, tá? É a exclamação que eles tiveram: maná. E Moisés então lhes respondeu, tá? Estamos ali, verso, onde é que nós estamos? Perdi agora, verso 14, né?
Verso 15. O que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão do céu, que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que puder comer, 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. O que é isso? Maná. Este é o pão que veio do céu. E queridos irmãos, o que Jesus disse que ele é? Eu sou o pão que veio do céu. Amados irmãos, o povo de Israel precisavam alimentar-se de Cristo. Eles precisavam se alimentar do Evangelho da salvação, para que pudessem estar preparados para entrarem na terra da promessa. Queridos, Deus havia dado orientações de como eles deviam proceder ao recolher o maná. O Senhor disse: tirem 1 homer para cada pessoa, de acordo com a sua quantidade de comer. Se você come 1 prato ou 1 prato e meio, então recolha o maná segundo a quantidade de 1 prato ou 1 prato e meio. Não deixam para vocês amanhã, porque senão vai estragar. Agora eu pergunto: o povo obedeceu a ordem do Senhor? O que é que muitos fizeram? No dia seguinte, assim que foram para recolher o maná, aconteceu que muitos deles levaram em dobro para não voltar no dia seguinte e recolher o maná. E quando chegou no dia seguinte, o maná apodreceu-se. Uma panela cheia de bichos. Infelizmente. E quando chegou no 6º dia, o que o Senhor disse a Moisés? Fala ao meu povo, fala a Israel, que no 6º dia recolham o maná em como? Em dobro. Porque amanhã é que? É sábado. Não vou derramar maná. Tudo que tiverdes que cozer em água, cozeio. Tudo que quiserdes cozer no forno, cozeio. Isto é o que o Senhor tem dito. Estamos falando do verso 22, verso 23. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeio. E tudo que sobejar, guardai para vós amanhã. Queridos irmãos, estamos falando do decreto dominical. A lição da escola sabatina falou sobre a imposição de uma lei religiosa com cunho político. Violação da liberdade religiosa e de consciência. Aconteceu com aqueles 3 jovens. E na tarde de profecia nós estudamos sobre isso. Isso representa que já está quase, os irmãos vão ver já daqui a pouco, como isso está muito mais próximo. Mas infelizmente muitos de nós ainda somos incrédulos. Não estamos a entender, queridos irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Sábado passado falamos sobre a santificação do sábado. Queridos, não é guardar o sábado que vai salvar. Não. O Senhor diz que é a santificação, e nós compreendemos o que é santificar o sábado. É diferente de guardar o sábado. Qualquer um pode guardar o sábado. Um ateu pode guardar o sábado, desde que ele não vá trabalhar no sábado e fica sentado em casa com sua família. Ele está a guardar o sábado, mas não está a santificar o sábado. Olha o que a pena da inspiração diz aqui. Meus irmãos, tem uma nota em Testemunho Seleto, volume 2, página 68, segundo parágrafo, que diz: nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Preste bem atenção. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade aos outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade,
souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de sua fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Quem dentre nós aqui não sabe que no dia de sábado não se deve fazer nenhuma obra? Tirando quem não saiba realmente. Quem dentre nós aqui não sabe que no dia de sábado não é dia de fazer nenhum trabalho secular? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. E foi isso que nós meditamos, estudamos no sábado à tarde, sábado passado. Assim como os filhos de Israel no deserto, em seu ato de rebeldia e desafio contra Deus, transgrediram o sábado. Foram colher o maná no dia de sábado e não encontraram. Sábado passado vimos o relato daquele homem, em Deuteronômios, que foi recolher lenha no dia de sábado. Qual foi a consequência final? Apedrejado até a morte. Porque o salário do pecado é... E você vai dizer, bom, eu trabalhei no sábado, mas não morri, estou aqui, estou em pé. Sabe? Duro. Mas essa é a pura realidade que nós vivemos. Você não está morto fisicamente. Mas enquanto você transgride o sábado e não tem peso de consciência, isso prova que você está morto espiritualmente. Você já morreu. Só falta enterrar. E muitos dentre os filhos de Israel que saíram do Egito não entraram na terra da promessa. Por causa da desobediência. Eles olhavam para Moisés e diziam, mas esse tem que vir aqui para começar a nos dar ordem. Era isso que muitos reclamavam, que murmuravam contra Moisés. A história se repete. Infelizmente, queridos irmãos, a história se repete. Quantas e quantas vezes, nesta caminhada do santuário de Deus, nós não temos quebrado o sábado. E queremos ser selados com o selo de Deus. Porque, amados irmãos, o dia do Senhor está vindo. De acordo com o livro de Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Só que, queridos irmãos, o encontro com o Senhor é um encontro terrível. Vamos continuar. Porque depois do lugar santo tem um lugar que é terrível. O encontro na presença de Deus, queridos irmãos. Diz-nos ali a experiência do povo de Israel. Êxodos, capítulo 19. Vamos para o capítulo 19. Agora o povo de Israel entra num ponto muito sério e que deve nos levar à reflexão. Êxodos, capítulo 19, verso 10, 11, 17 e 18. Nos diz, 19, verso 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. Queridos irmãos, eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens ilustrativas, para vermos como o povo de Deus, queridos, Deus é muito bom. O slide não está a corresponder, não sei o que. Acho que colocou no final, você colocou para iniciar no último slide, tem que ser no começo, pois é. Quando uso aqui o passador, ele está... ok, obrigado. Então nós vimos, primeiro, que o povo foi liberto, e como sinal, o sangue foi o sinal da libertação. Libertos pelo Cordeiro.
Em seguida, o povo teve que ser batizado pelo batismo nas águas, conforme vimos de acordo com o livro de Coríntios capítulo 10. Deus decidiu alimentar o seu povo com o maná, o pão do céu, a fim de que eles pudessem estar preparados para entrar na presença de Deus e então chegar na terra da promessa, purificados de seus pecados, selados, justificados e santificados. Queridos irmãos, agora nós temos uma experiência que nós vimos há pouco, que a nuvem que conduzia o povo de dia cobria-lhes do sol, de noite essa nuvem era uma nuvem de quê? De fogo, para iluminar o caminho do povo. Porque, queridos irmãos, no deserto está cheio de escorpiões, serpentes perigosas, altamente venenosas. E Deus disse, não, meu povo não pode sofrer isso. Então eu vou colocar iluminação para que nenhum mal possa acontecer sobre eles. Queridos, o Senhor está dizendo que nós precisamos ser a luz do mundo enquanto caminhamos para a terra da promessa. E nós só seremos a luz do mundo para iluminar o mundo em escuridão se nós estivermos ligados com a luz da vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E se nós realmente somos a luz do mundo, as nossas obras devem corresponder ao que nós professamos. Os caminhos do Senhor estão no santuário. Vocês percebem? Precisamos a cada dia nos alimentar do pão do céu, que é a palavra de Deus. Esta é a preparação para o povo do Senhor. Agora, queridos, olhem para a descrição agora. O encontro com Deus e seu povo. Nós vimos ali que no verso 11 o Senhor disse, preparem-se durante quanto tempo? Preparem-se hoje e amanhã, e no terceiro dia eu vou aparecer no meio de vós. Sabem o que isso significa? Na tipificação, ela está tipificando a mensagem dos 3 anjos, que tem como propósito, diz o Espírito de Profecia, preparar um povo, a fim de estar em pé no dia do Senhor. Porque aquele dia em que o povo de Israel foi para se encontrar com o Senhor, era o dia do Senhor. Agora percebam com muita atenção melhor, como foi o dia do Senhor naqueles dias. Verso 17 e 18. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte, olha aqui nessa ilustração aqui, ó. E todo o monte, diz o verso 18, fumegava porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Queridos irmãos, sabem por que você tem que passar pelo santuário? Sabe por que você precisa entrar no lugar santíssimo e viver a experiência da santificação? Porque Deus é fogo. Deus é fogo. E por isso o Senhor diz ao meu povo que se preparem, lavem suas vestes. O que isso significa? Purifiquem seus caráteres, falando para nós hoje o movimento do advento, que está indo rumo à Canaã celestial. Coisas terríveis estão para acontecer lá na frente, preparem-se, purifiquem-se, ó Israel, preparem-se, santifiquem-se. Porque o dia do Senhor está se aproximando. Queridos irmãos, o dia do Senhor não é um dia de sorriso, não é um dia de festa, não é um dia para comer e beber, é um dia de juízo em que Deus estará diante do seu povo para julgar o seu povo. Queridos, por que devemos nos preparar para estar diante da presença do Senhor?
Salmos 68, versículo 2. Para que nós compreendamos quem você e eu somos e por que precisamos dessa preparação. Salmos 68, verso 2. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de quem? Diante de Deus. Sabem o que é um ímpio? Você já se perguntou o que é um ímpio? Consegue dizer o que é um ímpio? Talvez você poderá dizer: o ímpio é toda aquela pessoa que não crê, é um descrente. Não. Ímpio não é descrente. Consulte o que significa a palavra ímpio. Você vai perceber que muitos de nós aqui na casa de Deus somos ímpios. E a Bíblia diz no livro de Daniel que os ímpios procederão impiamente e não entenderão, mas os sábios entenderão a corrente dos eventos que indicam a breve volta de Jesus. Continuarão a proceder impiamente. Mesmo diante dos alarmes, eles não se importarão. Porque eles acham que é um falso alarme. É alarmismo. Ímpio é toda aquela pessoa que conhece a vontade de Deus, mas voluntariamente decide andar conforme o mundo. É aquele cristão que eu tenho chamado de cristão morcego. Quando é de noite, lá na rocha, está entre os ratos, porque ele tem a aparência de rato, então convive com os ratos. E quando chega de noite, ele sai como ave de rapina. Então ele vai entre as aves de rapina e diz: eu sou sua família, eu também sou uma ave, está vendo como é que eu vou? Quando estão entre os filhos de Deus, cantamos louvores a Deus, oramos a Deus, lemos a lição da escola sabatina, lemos textos da Bíblia, mas quando saímos da casa de adoração, o mundo está à espera de nós lá fora. Impiedade. E o Senhor está dizendo que o ímpio é como a cera na presença dEle. E o Senhor está dizendo que você não precisa ser uma cera e ser derretido. Isaías capítulo 9, verso 19. O que é que nos diz a palavra do Eterno? Isaías capítulo 9, verso 19. O Senhor continua dizendo para nós nesta manhã, queridos, Isaías capítulo 9, verso 19, diz a palavra do Senhor: por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo, ninguém poupará ao seu irmão. Queridos irmãos, o que os seres humanos vão ser na presença de Deus? Combustível. Coloque um galão de combustível, de gasolina, nessa grama que está lá fora. E agora passe alguém com um palitinho de fósforo. O que vai acontecer naquele momento? Queridos, o pecado é como combustível na presença de Deus. E Deus quer tirar o pecado de nós. Só que você precisa ser purificado agora pela purificação do fogo da graça de Deus. A purificação da graça de Deus não nos destrói na presença de Deus. Antes, pelo contrário, nos purifica e nos qualifica para a eternidade. Mas só que esse tempo está a acabar, meus queridos irmãos. Os homens de conhecimento estão dizendo: tic-toc, tic-toc, o tempo está a acabar. E você vai se perder e não está se apercebendo disso. Por que perecereis, ó casa de Israel? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 2.
A vinda do Senhor se aproxima, queridos irmãos. Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, nos seus versos 2. Vamos ler a partir do verso 1. Eis que eu vos envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Vocês percebem a mensagem do mensageiro para preparar o caminho? E de repente virá ao seu templo, santuário, o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? É uma pergunta. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Queridos irmãos, quem poderá suportar este dia? Porque ele virá como fogo, queridos irmãos. Cada um de nós precisa tomar uma decisão, amados irmãos. Nós já não temos mais tempo, queridos. O nosso mundo está caminhando para a sua reta final. E eu quero mostrar para vocês como isso está muito sério. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas coisas. Eu penso que foi há uns 2 sábados atrás que apresentamos uma mensagem aqui, apresentando a urgência de nos prepararmos, de deixarmos o mundanismo, de deixarmos a impiedade e nos tornarmos cristãos verdadeiros. O tema foi: a hora chegou, o tempo chegou. E falamos sobre a aprovação pelo Congresso do caso Gerald Groff, que o Congresso havia aprovado. Tudo isso conectado com o decreto dominical. Queridos irmãos, sei que muitos já ouviram falar de um relógio chamado relógio do fim do mundo. Que depois que começou a guerra na Ucrânia, eles disseram que o relógio adiantou. Faltam quantos segundos? 3 segundos para meia-noite. Agora, irmãos, sabem o que aconteceu no mês passado, mês de junho? Foi anunciado um novo relógio. Por quê? Agora eu quero chamar a atenção daqueles que são céticos em relação ao dom profético de Ellen White. Mais uma vez, Deus está mostrando para os incrédulos. Você não vai se salvar por você crer em Ellen White. Não. E você não vai se perder por não crer em Ellen White. Não. Mas você vai se perder por não depositar fé na mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus diz que a igreja de Deus dos últimos dias teria a manifestação do dom profético. E teria que ser provado, testado, segundo o teste bíblico. E eu quero dizer para vocês, enquanto você... E é engraçado, nós tivemos estudo bíblico, falamos sobre isso, o tema foi sobre o dom de profecia. E eu fico me perguntando, por que algumas pessoas ficam iradas, até inclusive, quando falam de Ellen White? Não são elas. É a ira do dragão contra a igreja remanescente. Sabem por quê? Porque através desta mulher, chamada Ellen Goldwhite, Deus já havia revelado muitas coisas que agora já começaram a acontecer. E eu vou mostrar mais uma vez eu vou provar isso para os irmãos. Para quem ainda continua incrédulo com relação à mensagem profética e o dom profético de Ellen White. Queridos irmãos, Deus só quer nos salvar. E nós estamos jogando fora a oportunidade da salvação. Recentemente, o rei da Inglaterra, isso aqui é tradução do Google,
Isso foi no dia 20 de junho de 2023, mês passado. Foi apresentado o relógio da contagem regressiva do clima. Sabe o que Ellen White escreveu sobre essa situação? No livro Grande Conflito. Ela apresenta que existem 2 pontos principais como eventos que indicam a volta de Jesus, em que o mundo político e o mundo religioso se uniriam para estabelecer uma nova ordem mundial, um decreto dominical contra o povo de Deus, e o argumento seria baseado em 2 aspectos. O primeiro e o fundamental seria sobre o clima. E o segundo seria a família. O que está conectado à família, segundo a carta, a encíclica do Papa, Laudato Si? O domingo. E visando fazer o quê? Salvar o planeta. Esses 2 elementos. É o argumento que está sendo usado para estabelecer uma lei semelhante àquela que Nabucodonosor implantou. Se alguém não concordar com esse sistema, será perseguido. E no final, o decreto de morte vai sair contra o povo de Deus. Agora, irmãos, nós falamos sobre o caso de Grove e apresentamos como o Congresso norte-americano está sendo hoje trabalhado para unir a igreja com o Estado. E de acordo com o espírito de profecia, a senhora Ellen White escreveu dizendo que quando houvesse essa união entre igreja e Estado, a imagem da besta seria formada. Eu quero dizer para os irmãos, o livro Grande Conflito diz que primeiro teria que se formar a imagem da besta e depois iria seguir um outro passo. Sabe qual seria o passo? Eu vou dizer daqui a pouco. Eu quero mostrar para vocês algo interessante, que é um vídeo desse evento que aconteceu, sublinhe, dia 28 de junho. Quanto tempo faltava para atingir o ápice sobre o clima? Eles vão dizer aqui, ó. Deixa eu passar aqui agora o vídeo. Ele vai acionar esse botão e vai haver uma contagem. Nessa contagem diz: ali tem um relógio que no final tem, aí ó, 6 anos e 24 dias. Sabem para quê? Aí diz, a sua ação são importantes. TikTok, TikTok. O tempo está agora. É hora de agir agora. Para limitarmos o alerta global de 1,5 graus de temperatura no planeta. Quanto tempo que eles disseram que estava a faltar no mês de junho? 6 anos e 24 horas. Sabem do que eles estão fazendo menção? Já ouviram falar da Agenda 2030? É sobre isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, o mundo está indo na reta final. Precisamos salvar o planeta. Só temos 6 anos e 24 horas. E o que está envolto nessa história toda de salvar o planeta? A imposição da lei dominical, queridos irmãos. Agora pasmem. Há uma mensagem bíblica sobre os 6.000 anos, que muitos também são incrédulos com relação a essa temática, porque o Espírito de Profecia diz que Deus determinou apenas 6.000 anos para que o diabo possa governar. E quando a gente faz a contagem bíblica desde a queda de Adão até os dias de hoje, os 6.000 anos, eu não estou aqui batendo martelo, não estou aqui dando data para a volta de Jesus, isso é que confunde muita gente. 6.000 anos não significa indicar a data da volta de Jesus. Porque o dia e a hora, a própria Bíblia deixa bem claro, dia e hora, ninguém o sabe. Mas as Escrituras diz que a nós foi dado compreender o tempo e as estações e a proximidade da volta de Jesus.
quando a gente faz a contagem do calendário bíblico desde a queda de Adão, 6.000 anos vai terminar em 2028. E eles estão traçando planos para 2030. O que a Bíblia fala? Que Deus iria fazer o quê? Abreviar o tempo. Quem está sobre o domínio do tempo? Deus. Isso pode não te agradar, o que estou dizendo agora. Mas sabe o que me chamou mais a atenção? Você não precisa acreditar no que estou dizendo. O que mais me chamou a atenção é que, agora vamos passar para um outro vídeo. Essa imagem que está lá é do Cristo Redentor, que está lá no Rio de Janeiro. Isso agora no mês de julho. Mês de julho. Lá está lá a projeção do relógio climático. E sabe o que me chamou a atenção que está na projeção do relógio climático? Que eles projetaram lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Agora, olha só, não temos tempo, mas ainda podemos fazer alguma coisa, mas nunca é tarde. Não temos mais tempo. Ainda podemos fazer algo agora, nunca é tarde. Sabe quantas horas indica aí, ó? Quanto tempo agora? 5 anos e 365 dias. De junho para julho. Em junho, dia 28, faltavam quantos anos? 6 anos e 24 dias. É isso? E agora, nesse mês, olhando para o relógio climático, está faltando quanto tempo agora? 5 anos e 365 dias. Queridos irmãos, estamos em 2023. Preste atenção, eu não estou dando a data da volta de Jesus. Mas estou procurando mostrar para os irmãos mais uma vez que a mensagem profética não vai falhar, queridos irmãos. 2023 mais 5 anos nos leva para qual ano? Nós sabemos contar, assim como Noé sabia contar 120 anos. Será que o povo de Deus não sabe contar 6.000 anos? Precisamos voltar para a escola para sabermos aprender? Para aprendermos a contar? Temos de voltar para a escola para aprendermos a contar, queridos irmãos. Contar 6.000 anos. Querida igreja, para a gente terminarmos, agora eu vou mostrar para vocês algumas notícias. Paralelamente a este assunto do clima, está o assunto do decreto dominical. E para sair o decreto dominical, os Estados Unidos precisa fazer algumas coisas. E dentre elas, como dizia no começo, primeiro tinha que vir a formação da imagem da besta, unir igreja e Estado nos Estados Unidos. E depois disso, ao unir igreja e Estado, então eles conseguem fazer a alteração da Constituição norte-americana. Será que Ellen White escreveu sobre isso? Vamos prosseguir e eu vou mostrar isso para os irmãos. Olhem qual evento agora está conectado. Isso é de 2022. Alguém poderá dizer, ué, então é 2022, está lá atrás. Vamos ver aqui. Estados, um passo mais perto na abordagem difícil e não convencional para alterar a Constituição, limitar o poder do governo federal. Por que eles estão, a partir de 2022, ficaram cogitando sobre a necessidade de mudar a Constituição dos Estados Unidos? E quem está por detrás disso? Foi no mês de fevereiro. Vamos prosseguir. Aqui, ainda no ano passado. É hora de nós, o povo, convocar uma convenção constitucional. Ellen White, no livro Grande Conflito, diz que o povo vai apelar os governantes para que estabeleçam lei dominical. Leiam o Grande Conflito, queridos irmãos. Se não queres ler ele como
o livro da profetisa Ellen White, lê um livro como um livro qualquer, e você vai encontrar tudo isso. Só que é incrível. Escreveu esse livro em 1880. E estamos vendo fatos aqui a acontecer. Vamos prosseguir. Olha aqui, isso é ainda 2022, mês de junho. É hora de uma nova convenção constitucional? É uma pergunta. Lê. Com o país se aproximando rapidamente de completar quantos anos? 250 anos de quê? De independência. Quando é que os Estados Unidos vai completar 250 anos de independência? Alguém se lembra? 2000 e... Quem se lembra da pregação A Grande Tormenta que nós apresentamos aqui? Aonde apresentamos que, segundo os colapsologistas, eles dizem que as grandes potências do mundo têm apenas duração de quantos anos no poder? 250 anos. E quando é que a nação americana decretou a independência? 1776. Adiciona 250 anos no futuro. Vai bater em que ano? 2027. Será que isso é coincidência? Se isso é coincidência para ti, isso é grave. Queridos irmãos, ao olharmos para esses eventos, nós devíamos estar até de constantes vigílias. Porque nós sabemos que quando o decreto dominical sair, a porta da graça se acabou para os adventistas do sétimo dia. E você é um adventista do sétimo dia. Será que a gente está percebendo a seriedade disso? Vamos prosseguir. 1 de agosto de 2022. Conservadores ligados a quem? Qual é o nome que está aí? Conservadores ligados a Trump estão a 15 estados de uma restrição ou reescrita sem precedente do quê? Da Constituição. Porque está na profecia de que o último chifre que havia restado era o quê? O republicanismo. E o republicanismo se quebrou para que a imagem, ou seja, a besta de cordeiro comece a falar como dragão. E os irmãos se lembram que alguns sábados atrás falamos sobre a figura de Donald Trump. E o povo americano está pedindo que em 2024 quem volte no poder? Donald Trump. É só fazer uma pesquisa, vai ver as sondagens. O povo quer Trump de volta. E sabem o que Trump fez no seu mandato? Ele queria eliminar, abolir a emenda Johnson. Sabe o que é a emenda Johnson? A emenda Johnson é uma emenda que foi escrita nos Estados Unidos para conservar o princípio de separar igreja e Estado. Só que Trump não conseguiu, porque ele não tinha a maioria no Congresso. E agora já tem. Significa dizer que quando aquele príncipe... Quantos irmãos se lembram da mensagem anterior que nós falamos daquele príncipe? O mundo está clamando pelo príncipe cristão que volte a governar a América. Queridos, quando esse príncipe cristão voltar na América, podemos estar nos preparando. Eu não estou dando aqui datas, mas eu quero dizer para você que o decreto dominical está muito mais próximo do que um prato de jantar para nós. E se a lei dominical sair hoje ou amanhã, você estará perdido se você não estiver preparado. Pode estar certo disso. Porque é o limite para o povo adventista. Porque eles devem estar preparados e selados para pregar a mensagem do alto clamor no decreto dominical. Queridos, lindo. Agora olhem para esta informação. Eu vou recuar aqui. Eu apresentei informações do ano de 2022. Eles estão clamando para alterar a Constituição dos Estados Unidos. Agora, irmãos, esta informação que eu coloquei aqui agora, nessa revista americana, é datada de qual dia? Está aqui, ó. 14 de julho de 2023. O que é que diz a manchete? Aviso.
uma convenção de estados está sendo praticada, essa é a tradução do Google, preparada para reescreverem a Constituição dos Estados Unidos da América. Agora olha o que a profetisa, que muitos não creem nela, disse sobre isso. Vamos prosseguir agora. Diz aí, Testemunho Seleto, volume 2, página 318, primeiro parágrafo. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise aguarda o mundo. A mais momentosa luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimento que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos estarem iminentes, desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação, referindo-se aos Estados Unidos, olha aqui, foram instados a emendarem a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. Ellen White é louca? Ela não sabia o que estava escrevendo? Será que ela viu, estava aqui em 2023? Vamos prosseguir, irmãos. Tem mais. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Já estamos no ano da modelação da Constituição. E o Espírito de Profecia está dizendo que uma crise está iminente. O que você deve fazer hoje? Se a crise está iminente, qual deve ser a tua condição hoje, queridos irmãos? Prosseguindo. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, essa aliança globalista, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, que é a observação do domingo, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Isso não é alarmismo, é advertência. Seria motivo de nos alegrarmos porque sabemos que Cristo está a voltar, o Senhor está próximo. Mas infelizmente, como eu e você não estamos preparados, isso deve nos assustar. Queridos irmãos, Deus deu a profecia ao seu povo para que servisse de termômetro e aviso. Quem estará diante da face do Senhor? Quem poderá estar em pé naquele dia? O Salmos capítulo 24. Eu amo esse Salmo 24 porque inclusive já cantamos um hino uma vez sobre este Salmo. Salmos capítulo 24. Versículo 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não entregará sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que buscam a face do Senhor. Por isso diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto está perto, evocai enquanto ainda se pode achar. Querida igreja, por isso Jesus diz, em Mateus capítulo 5, versículo 8,
Olhem o que ele disse. Essa maravilhosa mensagem de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Portanto, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles serão o quê? Eles farão o quê? Verão a Deus. Queridos, que o Senhor nos ajude a buscarmos a pureza de coração. Que o Senhor nos ajude a buscarmos a santificação, sem a qual nunca e jamais veremos a Deus. Que cada um de nós possa entregar o seu coração a Cristo. E se você está disposto a entregar o seu coração a Cristo, eu convido que você se coloque em pé. Queridos irmãos, nós já não temos tempo. O tempo está a acabar. O tempo está esgotando-se. Nós precisamos hoje tomar a nossa decisão de aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal. Precisamos dizer: Senhor, eu não quero continuar a viver a vida de transgressão que eu vivo. Eu não quero continuar a ser um cristão dividido. Ora vivo no mundo, ora vivo nos teus caminhos. Eu não quero continuar a transgredir o teu sábado, porque o sábado é o selo da tua aprovação. Eu não quero continuar na vida de pecado, vivendo o mundo, porque o mundo passa com os seus prazeres. Eu não quero continuar a andar contra a tua vontade. Senhor, eu quero te servir. Por isso, eu peço que você inclina seu rosto. Pai querido, eu peço nesse preciso momento uma bênção especial sobre os teus servos que se colocaram em pé nesta manhã, dedicando suas vidas nas tuas mãos, porque compreendermos que todos nós, independentemente de quem nós sejamos, Pai amado, nós temos nos afastado de Ti, temos andado contrário à Sua vontade, temos, Senhor, andado contrário à Sua palavra, temos desobedecido aos Teus princípios, Senhor, temos andado contrário ao Seu querer, e nós compreendemos, Senhor, nós estamos vivendo no tempo do fim, e o Senhor quer nos salvar. Pai querido, nos ajude a entregarmos os nossos corações a Ti. Nos ajude, Senhor, a andarmos em conformidade com a Tua palavra. Perdoe, Senhor, o nosso pecado e nos ajude a nos reconciliarmos contigo. Por favor, Pai, não nos abandone diante da Tua presença. Aceita-nos, Senhor, como filhos arrependidos e nos salve, Pai amado, dessa geração corrupta. Ajuda-nos a estarmos em pé nesses últimos dias, Senhor. É o que peço, Senhor, em favor dos Teus servos que se colocaram em pé nesse momento, na Tua presença. Que o Senhor derrame Sua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, queridos. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração como no dia da provação. Eu não sei o que mais Deus poderá fazer para nos salvar, queridos irmãos. Não sei. Às vezes eu fico me perguntando: Pai, por que nós somos de coração tão duro? Que a gente não entende que o Senhor só quer nos salvar. Por que somos assim tão duros? A gente ouve hoje uma mensagem, saímos e nos tornamos a mesma pessoa que saímos daqui. Por que, Senhor, somos assim tão duros? Só que, Pai, queridos, esse tempo está a acabar. Não teremos mais tempo. Não teremos mais tempo. Vamos terminar com a oração. Senhor, eu louvo o Teu nome e agradeço pela Sua misericórdia. Obrigado por teres concedido a palavra. Porque o Senhor sabe o quanto relutei. Eu não tinha nada para dizer. Então somente eu disse: Pai, traz a mensagem. Em minha mente eu tinha uma mensagem preparada. E tudo estava elaborado, mas o Senhor disse: não. Obrigado, Pai. Porque Tu sabes o que é melhor para o Seu povo. E Tu não queres que nós preguemos o que nós queremos, mas que o Teu povo precisa. Nos ajude, Senhor, para que possamos ter o discernimento espiritual, a fim de entendermos quando e como o Senhor age, para nos salvar da perdição eterna. Conduza os Seus filhos de volta para casa com a Sua bênção, Senhor. Perdoa-nos onde nós temos pecado, Senhor. E nos ajude a andarmos em conformidade com a Tua vontade.
Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Liberta-nos, Senhor, da condição miserável em que nos encontramos. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Jesus amoroso e fiel Salvador, afasta-me a carga e o pesar, restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos a fluxo, nos lábios me ponho louvor, cantando contente dou glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim,